lógica de programação. E a primeira coisa que nós vamos ver é sobre algoritmos. O algoritmo é o primeiro passo para começar a introduzir uma lógica de programação na vida de vocês. Tá? E essa lógica de programação nada mais é do que uma organização de uma sequência de instruções voltadas para resolver um problema. Então, nós vamos ter um problema e para conseguir solucioná-lo, nós montamos uma estruturinha de sequências lógicas. Beleza? Então, falando aí sobre os algoritmos, nós vamos partir primeiramente sobre algoritmos no dia a dia. Então, nós vamos trazer essa estrutura lógica para o dia a dia para vocês conseguirem entender como é que funciona. Tá? Então, pensando numa estrutura lógica do dia a dia, nós podemos exemplificar com um café da manhã. Então, quando perguntam como nós tomamos o café da manhã, a maioria de nós responde que a gente acorda, prepara o café, coloca na caneca e toma. Porém, se a gente começar a destrinchar esse processo, a gente consegue montar uma sequência de passos. A gente segue uma estrutura lógica do levantar da cama até o beber esse café. Então, nós podemos dizer que nós acordamos, nós levantamos da cama, depois de levantar, nós descemos as escadas, entramos na cozinha, pegamos o pó de café, colocamos dentro da cafeteira, jogamos água no compartimento específico, apertamos o botão de ligar da cafeteira. Quando o café fica pronto, a gente pega a garrafa, despeja um pouco de café dentro da caneca e assim nós bebemos o café. Então, percebam que esses 10 passos nós destrinchamos todo o processo de acordar e beber um café. Por mais que seja algo rotineiro da nossa vida e nós nem percebamos, todos os dias nós seguimos uma certa estrutura lógica. E quando a gente pega para destrinchar e montar ali um passo a passo, a gente percebe que todos os dias, ao longo do dia inteiro, nós aplicamos, nós utilizamos algoritmos. Então, nada mais essa é a questão de algoritmos do dia a dia, nada mais é do que passo a passo que nós estamos já acostumados, mas nós destrinchamos e montamos ali uma sequência lógica a fim de chegar em um resultado. Então, no exemplo passado, o resultado final que nós queríamos chegar é o beber o café. Nós temos dentro de algoritmo um conceito chamado fluxograma. Os fluxogramas são representações gráficas dos nossos algoritmos. Então aqui nós temos um exemplo. Nós temos uma estrutura lógica sobre tomar banho de noite ou não. Se você decidir optar por tomar banho de noite, então você precisa secar o cabelo e, consequentemente, você vai dormir mais tarde. Porém, se você optar por não tomar banho de noite, então você precisa acordar mais cedo e, consequentemente, você vai tomar banho de manhã. Então, nós não estamos acostumados a pensar dessa maneira sobre as nossas atividades cotidianas. Mas quando nós estamos falando de programação, estipular uma sequência de etapas é um procedimento muito importante e necessário. Uma vez que, diferente de nós, seres humanos, os computadores eles não são capazes de prever nenhum comportamento. Então, até nós passarmos logicamente a estrutura para o computador, ele não vai compreender o que deve ser feito. Passando essa estrutura de algoritmos para softwares, nós podemos utilizar o exemplo qualquer rede social, jogo ou site que a gente precisa fazer o login para poder acessar. Então, o processo nada mais é do que abrir o site, inserir um usuário ou um e-mail, inserir a senha, clicar em entrar. E dentro desse clicar em entrar, nós temos duas possibilidades. Ou o usuário e a senha vão estar como válidos e você vai conseguir acessar aquele site, ou quando você clicar em entrar, o usuário ou senha pode dar como inválido e aí você vai precisar tentar novamente. Percebam que isso é uma estrutura lógica e um pouquinho mais para frente nós vamos ver como que funcionaria isso no código, beleza?
Dentro de lógica, nós temos a estrutura de decisão e a estrutura de repetição. Primeiro nós vamos falar de estrutura de decisão. E aqui eu vou trazer um exemplo bem lúdico para vocês, bem usual do nosso dia a dia, para vocês entenderem como que funciona. Então, o exemplo que eu vou utilizar é algo bem rotineiro que nós já estamos acostumados, que é estender roupa. Bom, o nosso objetivo é estender roupa, mas nós temos que sempre fazer uma verificação antes, que é se vai chover. Então, nós verificamos, vai chover? Se sim, nós não estendemos roupa. Se não, aí eu posso estender roupa. Isso é uma verificação simples e nada mais é do que uma decisão que nós tomamos. Trazendo a estrutura de decisão para a programação, nós podemos utilizar um exemplo de rede social. A estrutura de decisão é o que vai verificar se o login e a senha inserida naquela tela é a mesma que está cadastrado no sistema. Então, quando você realizou um cadastro, você inseriu um e-mail e uma senha. No momento do login, você vai inserir também um e-mail e uma senha. Essa estrutura ela vai verificar se esses e-mails e essas senhas são condizentes umas com as outras. E aí, nesse momento, é o que entra a nossa estrutura de decisão. Se for igual, você está liberado para acessar o sistema. Se for divergente, você precisa colocar novamente um e-mail e uma senha válida. Então, sempre que nós vamos avaliar uma entrada de dado e depois somente dessa validação é o que a gente vai definir uma ação, nós chamamos isso de estrutura de decisão. Então, novamente, nós entramos com um dado, então no caso de programação, nós entramos com um e-mail e com uma senha, fazemos essa validação, verificamos se aquele e-mail e aquela senha são os mesmos cadastrados, e aí, se for igual, nós tomamos a decisão de liberar o usuário. Se for divergente, nós tomamos a decisão de bloquear a entrada dele e solicitar que ele insira novamente dados válidos. Beleza? Falando então de estrutura de repetição, eu vou trazer um exemplo bem lúdico para vocês e eu acredito que esse exemplo muitos já passaram por isso. Sempre que a gente começa a assistir uma série, a gente tem a mania de querer assistir mais um episódio. E a gente só para de assistir quando a gente percebe que já amanheceu. Eu acredito que muitos aqui já passaram por isso. Então, vou utilizar essa estrutura, esse exemplo que eu passei para vocês. Colocando ele dentro desse fluxograma, então nós temos o início por padrão em todo o fluxograma, e aqui nós temos a condição. Então aqui nesse caso de querer assistir mais um episódio, a condição que nós vamos ter é: vou assistir mais um episódio porque ainda não está tarde, beleza? Então a condição que nós vamos ter aqui é: não está tarde. Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou assistir mais um episódio. Até que nós verificamos que essa condição se torna falsa, porque já é 6 horas da manhã. E aí a gente para e vai dormir. Deu para entender como é que funciona? Então, trazendo essa estrutura de repetição para o nosso dia a dia, é qualquer tarefa repetida que nós fazemos até que haja uma quebra. E dentro de estrutura de repetição, nós temos o laço contado e o laço condicional. O laço contado é quando nós sabemos o valor exato do número de vezes que nós vamos executar aquele comando. E para fazer esse laço contado, nós temos o for e o for each. Já o laço condicional, ele verifica se aquela condição é verdadeira para poder continuar a repetir. E nesse caso, nós temos o while e o do while. Bom, então vamos falar sobre var, let e const. Vamos entender como que esses carinhas trabalham e o que eles são, para que eles servem. Bom, vamos partir do princípio que dentro do nosso sistema, nós vamos trabalhar com informações. Nós precisamos armazenar essas informações dentro de caixinhas. Então, quando eu falo que o meu nome é Jéssica e eu tenho 22 anos, eu preciso armazenar essas informações dentro de caixinhas, porque ao longo do meu código eu preciso puxar essas informações. Porém, eu não vou puxar elas como sendo o valor delas. Eu vou puxar a caixinha delas.
ok? Então, nesse caso, quando eu digo que meu nome é Jéssica, eu vou estar declarando essa informação e colocando ela dentro da caixinha nome. Quando eu digo que eu moro na cidade de São Paulo, eu estou armazenando esse valor dentro da caixinha cidade. Posteriormente, ao longo do nosso código, nós não chamamos o valor em si armazenado. Nós chamamos a caixinha com o valor dentro, ok? Porém, essa caixinha ela vai ter nomenclaturas na frente. Então, nós podemos ter o var, o let ou o const. A diferença é, o var ele é o menos utilizado, ele é considerado um pouco inseguro ao longo aí do nosso sistema. Nós fazemos a declaração do var da seguinte forma: utilizamos um var na frente, passamos qual vai ser o nome da variável, colocamos o igual, e esse igual quer dizer importando esse valor para dentro dessa caixinha, ok? E em seguida do igual, nós colocamos o valor que deverá ser armazenado. Já o let, ele é uma variável um pouco mais parruda, e nós utilizamos ele ao invés de utilizar o var, beleza? A declaração do let é basicamente igual à do var. Então, nós utilizamos o let, passamos o nome da variável, colocamos o igual e o valor que deverá ser armazenado dentro daquela variável. Já o const, ele é um valor mais constante. Isso significa que ele não pode ser alterado, ele não pode ser redeclarado ao longo do nosso sistema. Então, nós declaramos const, passamos o nome da variável, o igual e o valor que vai ser armazenado dentro daquela variável. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de lógica. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e bons estudos, pessoal!